O primeiro passo é nós criarmos a nossa conta e configurar o Supabase. Mas antes disso, temos que entender o porquê disso e como será a nossa automação. Como eu já falei para você, quando você tiver um arquivo, você vai enviar para a sua pasta no Google Drive. Se você não tem sua conta no Google Drive, cria agora, digita Drive no Google, entra aqui no login, Google Drive Login, ele vai conectar a sua conta do Gmail ou do Google que você já tem. Importante, você vai precisar criar credencial do Google. Esse vídeo, um iniciante vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer, mas no mínimo você já tem que ter a credencial do Google dentro do N8N. Eu vou deixar um link também naqueles documentos que vão estar no link da descrição e no comentário. Dentro do documento eu vou deixar um link dos vídeos para você aprender a fazer a criação, a criar a sua credencial do Google. Eu não posso criar ela agora porque se eu for criar a mesma credencial em todos os vídeos, não vai render, né? Primeira coisa, você vai vir aqui em novo no seu Drive, digamos que ele está vazio, clica aqui em Drive, clica em nova pasta e escreve banco de dados Bitcoin. Criar. Vamos procurar ele aqui. Banco de dados Bitcoin. Vamos clicar nele 2 vezes. Aqui ele abriu o banco de dados e beleza, ele está vazio. Vamos voltar aqui no início, meu Drive. Importante, vem aqui do lado direito, clica nos 3 pontinhos e clica em compartilhar. Clique em compartilhar. Aqui em restrito, vem e coloca qualquer pessoa com o link. E clica em concluído. Porque senão, provavelmente, o N8N não vai ter acesso ao seu banco de dados se você não fizer isso. Volta aqui para a sua automação. Agora, o próximo passo. Já criamos aqui o banco de dados, né, onde vamos subir os nossos arquivos para o Google Drive. Agora precisamos criar uma credencial no Supabase. O Supabase será o banco de dados. Até o momento, ele possui uma versão gratuita, que é a que nós vamos estar acessando. Vamos voltar aqui, entrar no Google, digita no Google Supabase, que também vou deixar na documentação aqui, ó. Cadê a documentação? Vamos voltar aqui no início. Então, todos os links vão estar aqui, ó. Acesse Supabase. Pode acessar por aqui também. Ok? Provavelmente é o seu primeiro acesso, então você tem que criar uma conta. Pode clicar aqui em Dashboard. A configuração da sua conta é muito simples. Deixa eu ver aqui se ele vai acessar automaticamente. No meu caso, ele já acessou automaticamente porque eu já tenho uma conta. Ele vai entrar um campo, você vai colocar um e-mail, uma senha forte e vai clicar em salvar. Vai entrar no seu e-mail, provavelmente ele vai enviar lá um link para você ativar a sua conta. Clique em ativar a sua conta e a sua tela vai cair dessa forma aqui. Se ela não cair desta forma aqui, depois de você ter finalizado o cadastro, ele vai cair deste jeito aqui, ó. Aqui ele está te pedindo para criar uma organização. Ela vai vir aqui com o seu e-mail aqui em cima. Pode deixar ela deste jeito, não tem problema. Ou se você quiser mudar também, pode mudar o nome. Aqui no tape, personal, pode deixar aqui em personal, plano free e criar organização. No caso, eu já tenho uma aqui, então eu vou voltar para o início. Quando você criar organização, vai ter a opção aqui, ó, novo projeto. Ele já até puxou aqui para mim automaticamente. Você vai colocar aqui o nome da organização, o projeto, o nome do projeto, uma senha e vai escolher aqui, ó, para o Brasil.
Porque você está criando um banco de dados dentro do Supabase. E você vai clicar em New Projeto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um novo projeto sem ele baixar aqui automaticamente. Aqui, ó, beleza. Dá para fazer novamente aqui sem ele preencher automaticamente. Então vamos criar um novo projeto juntos. Só reforçando, se você estiver meio perdido, vou sair aqui, vou cancelar. Toda vez que você quiser voltar para o menu principal, clica aqui, ó, nessa logo do Supabase. Ele vai voltar para essa tela aqui. Aqui eu já tenho um banco de dados criado. Ele vai aparecer dessa forma aqui para você quando você criar um novo. Vamos criar um novo, novamente. New Project, novo projeto. Vamos colocar aqui um nome. Vamos colocar só N8N. Vou colocar em minúsculo para evitar erros, tá? N8N, underline, aula. Agora você precisa criar uma senha nesse data password. Essa senha aqui não é a mesma senha do seu login. Ela é uma senha específica para o seu banco de dados. E você vai precisar dessa senha para você criar, por exemplo, anexar o seu banco de dados naquela memória simples no seu fluxo. Então, coloque uma senha difícil, porém, que você vai lembrar e salve essa senha em algum lugar seguro. Vou colocar a minha senha aqui agora. Aqui embaixo é o local, o país que você quer criar o seu banco de dados. Eu recomendo escolher o do Brasil, porque a localização conta em questão da velocidade do tráfego dos dados. Então, quanto mais perto da sua localidade, melhor. Aqui embaixo, clica em Create New Project. Beleza, ele já entrou dentro do seu projeto criado dentro do Supabase. Como você faz para ver qual projeto você está? Aqui em cima está o nome dele, N8N, aula. Você clica aqui nessa setinha, ele vai abrir para você poder acessar o outro projeto ou criar um novo. Então vamos manter este projeto que acabamos de criar. Projeto criado, vamos voltar para o Supabase, para vocês entenderem por que vamos ter que criar certos dados. Bora lá. Entra aqui no seu fluxo, vamos criar um novo fluxo, vou abrir uma nova aba. Primeira coisa, precisamos criar o gatilho. Vamos voltar aqui no nosso documento. Vamos voltar aqui. Vamos pular essa parte da configuração. Vamos deixar ela para o próximo agora. Temos as credenciais. Aqui, ó. Vamos adicionar esse nó aqui, que é o Google Drive Trigger. Só para você entender onde eu estou localizando ele aqui no documento. Vamos criar aqui, então, um novo workflow. Clica nessa setinha, nesse mais aqui em cima, ou aqui, para você criar o gatilho. Digita Drive, Google Drive. Vamos deixar aqui em português, por enquanto. Ele vai ativar quando sobre alterações em um arquivo específico ou sobre alterações envolvendo uma pasta específica. Vou pegar esta opção de sobre alterações envolvendo uma pasta específica. Porque toda vez que eu enviar um arquivo novo, um documento novo para aquela pasta que nós criamos, esse fluxo vai ativar. Aqui em cima, você vai conectar a sua credencial do Google. Se você ainda não tiver, vai clicar aqui em criar nova credencial. Pode clicar aqui em abrir documentos, que você vai cair diretamente no documento oficial do site do N8N, onde ele te mostra como você vai criar a sua credencial. Mas eu vou deixar também um link no documento que eu deixei para você ter acesso à minha aula. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui
no documento? Não coloquei, mas eu vou colocar para você. Então, quando você estiver assistindo este vídeo, já vai ter aqui o link para você ter acesso direto ao meu vídeo tutorial, que vai ser mais fácil de você conseguir criar. Pausa esse vídeo, cria sua credencial se você não tiver, e depois você volta para este vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso fluxo. Vamos fechar. Aqui eu já tenho a credencial. Você vai precisar do ID do cliente e do segredo do cliente. Vamos fechar. Aqui em modo, você vai escolher, eu quero que a cada minuto ele faça uma checagem no meu banco de dados. Se tiver alguma alteração, ele envia a alteração para o meu banco de dados. Então tem a cada minuto, a cada hora, uma vez por dia, toda semana, uma vez por semana, né? Todos os meses. Eu vou deixar por enquanto a cada minuto. A cada minuto ele vai checar se tem uma pasta nova, se tem um documento novo naquela pasta que nós acabamos de criar. Ativar gatilho. Pode deixar aqui, alterações envolvendo uma pasta específica. Agora, a pasta, vamos from list e vamos escolher a pasta aqui. Agora eu tenho que procurar ela. Você lembra o nome? Até esqueci. Banco de dados Bitcoin. Esse aqui, banco de dados Bitcoin. Tem tanta pasta aqui. Cadê aqui o fluxo? Vamos começar aqui na letra B. Cadê? Aqui, banco de dados Bitcoin. Foi a pasta que criamos. Beleza? Aqui, cuidado com... Cuidado com, mas aqui ele está... A tradução acho que não está muito certo, não. Arquivo criado, arquivo atualizado. Vamos colocar aqui, arquivo criado. Beleza. Vamos enviar um arquivo para fazer um teste, porque esse banco de dados ele está vazio. Então, clico em novo, upload de arquivo novo. Isso aqui dá para fazer pelo celular também. Você pode baixar o aplicativo direto do Google Drive no seu celular. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui. Enviar... Rapaz, vamos ver aqui no BTC. Vamos fazer um teste. Vamos pegar esse aqui, 2019 a 2025. Vamos abrir. Acho que ele é um arquivo um pouquinho maior. Vamos testar aqui, obter evento de teste. Beleza, ele funcionou. Para que eu não precise ficar toda hora chamando o fluxo, eu vou clicar aqui em cima para anexar essa informação, que vamos precisar dessas informações agora, futuramente, né? Clica em salvar. Eu espero estar indo devagar para você estar entendendo. Deixa aqui nos comentários para que eu saiba se a minha explicação você está entendendo até agora. Agora que vem o bicho papão. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser muito bonzinho nessa parte. O próximo fluxo será do Delete a Row, do Supabase. Vamos. Não precisa nem... Pode copiar aqui o Supabase se você quiser, mas é mais fácil digitar ele aqui. Clica no mais para adicionar o próximo fluxo. Vamos no Supabase. Vamos clicar no Supabase na parte de cima aqui. E vamos clicar excluir uma linha. Certo? Para você entender melhor, vamos precisar criar nossas credenciais no Supabase. Fica aqui em cima. Eu já tenho as credenciais que eu já criei da última vez. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Mas vamos fazer ela novamente. Você vai precisar do hospedar e o segredo da função do serviço. Deixa eu pôr aqui em inglês. Vamos procurar ela aqui, Você vai voltar no Supabase, que nós acabamos de criar, aquele banco de dados. Você está no seu banco de dados, N8N aula. Precisamos pegar as informações que eu estou precisando aqui no banco de dados. Eu preciso dessas duas informações que eu vou retirar aqui do banco de dados que nós criamos, para poder fazer a linkagem da nossa conta Supabase com o N8N. Aqui embaixo você vai procurar por
Project Settings, que é configurações de projetos. Clica nele. Você vai vir até aqui embaixo, abaixo do Database, em Data API. Clica nele. Aqui em Data API, você vai procurar aqui URL, que é abaixo do Project URL. Tá vendo ele aqui? Você vai copiar ele. Volta lá na sua automação e clica aqui ó, em Host. Ctrl V. Agora ele já tem acesso ao link. O que você tem que fazer agora? Aqui vai vir em branco para você. Você vai limpar, que aqui é uma senha secreta. Nunca passe, é lógico, essa senha para ninguém. Assim que acabar este vídeo, eu vou apagar este banco de dados, é claro. Onde eu vou encontrar esta senha? Logo aqui em cima, em API Key. Está vendo aqui em Project Settings? Clica aqui em API Key. Keys. Você vai selecionar esse serviço Role Secret. Ele está aqui, ó. Tá vendo aqui que ele está em Reveal? Clica nele para ele revelar. Depois você copia. Também não preciso avisar que é uma chave secreta. Volta lá no seu workflow. Em Service, Role Secret, cola. Vai salvar. Beleza. As suas credenciais estão prontas, estão salvas. Agora você já tem acesso ao seu banco de dados. Mas, infelizmente, ainda não terminou essa configuração. Agora, você precisa criar uma tabela dentro do Supabase. Nessa tabela vão ser salvos as suas informações, né, os seus dados que você enviar para ela de forma vetorizada. É mais ou menos parecido com aquelas tabelas do próprio Google, né, ou aquelas tabelas ou planilhas. É mais ou menos parecido com aquilo. Volta aqui para o seu banco de dados, ele está aqui dentro do seu banco de dados. Você vai vir aqui em cima e procurar por tabela, editar tabela, tá vendo? Clica nela. Agora, não foque muito no lugar que está. Foque no nome e na logo, tá? Porque às vezes, o dia que você está assistindo esse vídeo, o site sempre é atualizado, ele pode mudar o layout e deixar em outros lugares. Então, para facilitar você procurar, é só você clicar nela aqui. Então, clica aqui em criar tabela, clica em criar nova tabela. Pode dar um nome, vamos colocar aqui aula, underline, N8N, tabela. Beleza, descrição, não precisa, pode salvar aqui. Ele vai demorar um tempinho para criar essa tabela. Beleza, ele criou a tabela, vocês podem ver ela aqui. Agora, a sua tabela está em branco. Quando salvarmos algum dado aqui, ele vai vir para essa tabela aqui dentro. Mas antes de enviarmos dados para essa tabela, precisamos criar um SQL Editor. Vamos clicar nele aqui, bem abaixo da tabela, clica em SQL Editor. Clica em New SQL Editor. Por que de fazer isso? Vamos enviar aqui um código. Vamos enviar aqui um código para ajudar a quando a nossa LLM for procurar alguma informação, a nossa tabela irá estar configurado para facilitar aqui a LLM possa procurar os dados dentro dela. Senão pode ser que a LLM fique perdido dentro da tabela e vai voltar erro. Então eu preciso incluir um código aqui. Eu já deixei o código pronto nos documentos. Aqui, ó. Ele está aqui em cima. Aqui, ó. Eu já deixei esse código aqui. Ó. Você vai copiar ele a partir daqui. Mas pode acontecer desse código ficar desatualizado. Então eu tenho que te mostrar de onde eu retirei esse código. Ele já está aqui, pronto. É só você vir aqui e copiar.
Mas se ele ficar desatualizado, você tem que saber da onde eu tirei ele para você pegar o código atualizado. Eu peguei ele direto do próprio documento do Supabase Vector Store. Copia esse nome aqui do nó. Nós vamos usar esse nó daqui a pouco. Eu vou só adiantar para a gente poder ver de onde eu tirei esse documento, tá? Copia, volta para o seu fluxo, clica aqui no mais, só para poder pegar esse nó. Vamos pegar ele já o nó correto, que é o adicionar documentos de vetores. Quando você clica aqui em Docs, está vendo aqui dentro? Você entrou no próprio Supabase, na ferramenta. Estamos aqui dentro. Aqui pode desligar, porque nós não vamos usar ela por enquanto aqui. Pode deixar ela em stand-by por enquanto. Clica nessa ferramenta que nós acabamos de solicitar, né, nesse nó. Aqui em Docs, você vai clicar nele. Ele vai ir para essa documentação direto do N8N. Presta atenção, hein? Foca. Vai descer, você vai procurar por essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Não vou nem falar ela, porque meu inglês está difícil aqui agora. Clica nela. Você vai ser direcionado para essa página. Aqui você tem esse código aqui, SQL. É o código que eu salvei para você lá na planilha. Pode vir aqui do lado direito e copiar ele, porque já é um código pronto, tá vendo? Ele está prontinho para a sua ferramenta. Ele vai ajudar a sua LLM, a sua inteligência artificial, a navegar dentro desse banco de dados e conseguir encontrar o que ela está procurando, entendeu? Então volta lá para o seu Supabase, a conta do Supabase, e cola essas informações aqui. Beleza. É só vir aqui em Run e clicar em Run e deixar ela atualizar a ferramenta. Ok, a parte mais difícil já está pronta. Você pode voltar aqui na sua tabela e beleza. Prontinho. Em breve vamos mandar aqui alguns documentos para ela. Aqui você pode ver que você tem dois documentos. Tem o próprio documento que já vem pronto e tem aquele que nós acabamos de criar. Vamos fazer um teste. Podem ver que tem uma diferença na documentação que acabamos de criar. Para evitar riscos, vamos utilizar essa tabela que já vem configurada. Porque eu estou vendo que ela já tem aqui a configuração correta. O que acontece? Quando nós criamos aqui o SQL, ele já criou esse documento aqui próprio para poder a nossa inteligência artificial ter acesso a esses dados. Então vamos desconsiderar essa tabela que criamos. Eu vou até vir aqui, clicar nela e vou apagar ela. Vou deletar ela por enquanto. Então vamos usar somente este documento que foi criado após aquela configuração. Porque fizemos a configuração do SQL, correto? Então agora essa tabela que veio com o nome de documento é a tabela correta que está configurada para receber as nossas informações. Vamos voltar para o nosso agente. Aqui em tabela nome, from list, vamos procurar para aquela tabela documento que acabou de ser criado. Documents. Clico nele. Beleza, ele puxou. Aqui embaixo está escrito 200 aqui, é a quantidade. Deixa eu traduzir aqui. Aqui, ó, incorporando o tamanho de lotes. Você pode aumentar ou diminuir esses lotes. Então, de 200 em 200, a cada 1000, vou deixar aqui em 200. Vamos clicar em fora, salvar. Eu acabei configurando o nó que não precisava, meio bagunçado, né? Agora, já fizemos uma pequena configuração, mas na verdade eu queria voltar para este nó aqui, gente. Quem sabe fazer, faz ao vivo. Volte aqui para excluir a linha. O nome original dele é esse aqui em inglês. Clica 2 vezes para abrir.
Já temos aqui a configuração, né? Já fizemos a credencial. Aqui em Resurge, pode deixar em ROM. Operação delete. Agora, tabela. Temos que procurar a tabela, que é documentos, aquela que acabamos de criar. Pode ser documentos. Aqui, para você também, caso você ficar perdido, eu já deixei pronto aqui no documento. Vamos procurar aqui. Aqui eu fiz foi a configuração. Essa aqui, ó. Estamos configurando essa conta aqui, ó. Supabase delete ROM. Rust. Projeto que você acabou de criar. Exemplo, tal, aqui, não, esse aqui. Serviço role secret é a senha. É a partir daqui, ó. Configurando o nó. Resurge ROM. Nós acabamos de fazer. Resurge ROM. Operação delete. O ID é a que nós acabamos de fazer da tabela, que nós escolhemos aqui, documentos. Select tape. Select tape. Vamos deixar em string. Cadê? Select tape em string. Agora, temos mais uma documentação para seguir. Aqui embaixo, essa parte aqui, vamos traduzir. Em filtros, eu já deixei aqui pronto para você. Aqui, ó, filter string. Você vai copiar essa parte aqui, ó, de metadata até o final dessa expressão. Copia e cola. Isso aqui vai te salvar a vida, cara, porque já está pronto. Você deve estar perguntando, ô Ricardo, mas da onde você tirou isso aqui, cara? Você tem que explicar, senão eu não vou entender. Eu entendo você. Aqui em Veja o Guia do Postgres. Clica nele. Este documento é o que ele informa, o que você tem que usar para criar aquela expressão que eu acabei de mostrar para você. O que é aquela expressão? Essa expressão é para mostrar para esse nó que é para excluir. Eu não expliquei para que serve esse nó, né? Ele é para excluir um documento caso ele seja duplicado. Digamos que eu pegue um documento e envie. Todo documento, deixa eu mostrar aqui para você, ele possui um número de ID. Deixa eu clicar nesse aqui. Quando você abre o documento, aqui ele tem um número de identificação, que é esse aqui, ó, é o número de ID. Então, digamos que eu peguei e mandei esse documento para o meu banco de dados vetorizado. Então, ele está lá salvo. Pode acontecer de eu precisar atualizar esse documento. Eu vou atualizar o documento e reenvio ele para a base de dados Supabase, porque eu quero atualizar meu banco de dados. Se eu não fazer esse processo aqui, que estamos fazendo agora, de excluir a linha com Supabase, ele simplesmente vai criar outro banco de dados. Igual. Então vai ficar praticamente dois bancos iguais, com pouca diferença. Isso vai ocupar mais espaço e pode dar conflito na sua inteligência artificial. Então, com esse banco de dados aqui que eu criei para você, ele vai enviar um item a mais, um objeto com esse nome aqui, file ID, e com o número de ID. O número de ID, se você vir em JSON, ele vai vir aqui, ó. Isso aqui é o número de ID, certo? Só que eu peguei ele daqui de baixo. Eu peguei ele daqui, ó. Cadê? Vamos procurar ele. Aqui, ó. Eu simplesmente peguei e puxei ele para cá, entendeu? Eu não vou fazer de novo, porque senão vai ficar com 2. Eu simplesmente puxei ele para cá, ok? Se eu puxar ele novamente, só eu apagar. Eu simplesmente puxei. Vocês podem ver que ele vai dar uma diferença em questão de tamanho. Aqui eu deixei ele mais direto, então eu já performei ele para ficar mais direto aqui para você. Então aqui já está pronto. Vocês podem ver que ele já está passando aqui, que é a metadata. Então, o que ele vai fazer? Toda informação que eu salvar no banco de dados, que tiver
esse ID aqui, ele vai excluir esse banco de dados e vai salvar um novo por cima. Entendeu? Então ele vai identificar se tem algum documento com este número de identificação. Se tiver, ele vai deletar. E o restante da automação vai salvar por cima. Então ele deleta antes. Por isso que eu deixei ele aqui no início do fluxo. Que na hora que eu enviar o documento e for um documento que já está lá dentro, antes do documento continuar para o fluxo, ele apaga o original e envia o próximo. Esse próximo vai ficar por cima dele. Você vai entender na hora que a gente for enviar o próximo documento. Importantíssimo. Volta nele aqui. Você vai clicar aqui em configurações e vai selecionar aqui, ó, sempre emitir dados. Vai ativar ele. Porque se você não ativar ele, ele não vai enviar essas informações para o fluxo a seguir. Que se caso ele detectar que já tem essa informação no banco de dados, ele simplesmente iria apagar e não iria deixar passar essa informação. Aí agora, quando você clica em executar, a informação vai passar. Então sempre mantenha ele ativado. Agora clica aqui na saída, no mais, vai em Drive, Google Drive. Agora eu preciso de baixar o arquivo. Pode manter o recurso em File, operação em Download, não precisa mexer nada. Ele já vai, se você já tem a conta do Google Drive, ele vai fazer o login da credencial automaticamente. Aqui em From List, vou vir aqui em cima, do lado esquerdo, escolher pelo gatilho do Google Drive e tenho que puxar para cá, que é o ID do arquivo, para ele saber qual arquivo que ele vai fazer o download. A primeira pasta, o primeiro Google Drive, eu não fiz o download do arquivo. Ele não deu o sinal que ele localizou um arquivo lá na pasta. Agora eu tenho que fazer o download dele. Então, o primeiro gatilho, só para ficar mais fácil a gente entender, porque tem dois gatilhos aqui parecidos, a gente pode confundir. O primeiro gatilho, ele vai identificar que tem um novo documento dentro da pasta do Google Drive. Então, ele serve para isso. Identificou que é um documento novo, ele vai ativar o fluxo. Essa segunda parte aqui, que é o do Supabase, excluir linha, ele vai identificar se existe algum documento com o mesmo número de identificação já salvo, que está vindo agora. Se tiver o mesmo número de identificação do documento que está vindo, ele vai apagar o documento original, para depois salvar um em cima. E esse segundo é para salvar o arquivo para dentro do Supabase, para dentro do N8N, para a gente poder trabalhar ele dentro do N8N e enviar ele para o Supabase. Entendeu? Ele não vai sair direto do banco de dados do Drive e já vai para o Supabase, não. Do seu banco de dados, não sei porque eu estou pondo a mão por cima, mas é mais fácil falar assim. O arquivo, ele vai vir do seu Google Drive. Agora eu vou puxar ele para o N8N. Para que eu possa tratar esse dado dentro do N8N antes de enviar para o banco de dados. Então, por isso, eu escolhi esse Google Drive Download para fazer essa operação. E por que eu escolho o Google Drive? Porque é gratuito, qualquer um pode ter, então é mais simples. Agora, aqui em cima, na entrada, eu vou selecionar o gatilho e vou procurar aqui, ó, por esse IP. Só que eu vou procurar ele mais embaixo. Ele vai vir no ID. Deixa eu colocar aqui em inglês. Não este D, não é este. Não é este D também. Vamos descer. Também não. Este aqui, ó. Você vai pegar este número de D e vai arrastar para aqui, ó. Para cá. Beleza, aqui ó, temos o número de D aqui. Agora ele sabe qual é o arquivo que eu quero baixar. Agora você clica em executar. E o arquivo já está aqui do lado direito. Vamos clicar em View. Aqui a gente consegue ver ele em formato binário. Certo? Agora precisamos tratar esse arquivo. Eu quero enviar somente texto para o banco de dados Supabase. Então eu vou vir aqui no documento, pode descer. Vou selecionar aqui, ó, Extract
from file. Vamos voltar aqui para o seu banco de dados, para o seu N8N, clica nele, salva esse nome e escolhe essa aqui, ó. Vamos escolher extrair texto. Aqui, ó, extrair texto file. Beleza, aqui não precisa mexer em mais nada, já está pronto, do jeito que ele vem original. Clica em executar. Beleza, pode ver que ele extraiu todo o texto do documento que estava aqui. Ele já fez toda essa extração. Agora eu posso usar este documento. Se eu colocar aqui ele em JSON para você ver, ó, tá vendo? Todo o documento está aqui, ó. Eu peguei um documento menor do que aquele que nós pegamos inicialmente, só para ele ficar mais leve aqui para a gente fazer. Agora sim que vamos escolher, adicionar este nó do Supabase Vector. Vou fazer ele aqui novamente, porque nós fizemos ele antecipado só para poder encontrar aqueles dados que a gente fez aquela formulazinha, né? Clique em mais, pode ir lá em Supabase. Vamos clicar na parte de baixo, Supabase Vector Store. Eu quero adicionar documento. Então, eu vou clicar em adicionar documentos Vector Store. Beleza. Vamos ver aqui no nosso documento. Vamos procurar ele. Aqui, ó, Supabase Vector Store. Aqui ele está mostrando aqui a nossa configuração. Insert documentos. Tabela nome. Certo? In from list. Né? Vamos procurar pela tabela documento, certo? Agora aqui, ó, in from list, vamos procurar por aquela tabela documentos que nós criamos. Clico nela. Aqui, como eu já falei, é o tamanho que você quer deixar os seus blocos em 200, 2000, em 1000. Vamos deixar aqui em 200 por enquanto. Aqui, nessa parte, deixa eu ver se é nessa parte que nós vamos colocar. Não, aqui não precisa por enquanto. Vamos apagar essa parte aqui. Vamos salvar. Vamos voltar lá no documento. Supabase, Story. Beleza, certo. Agora vamos adicionar este nó aqui, ó. Vamos lá. Clica aqui em documento. Este nó está aqui, ó. Certo. Vamos ver aqui a configuração dele. Mode Insert Documents. Pode deixar em JSON. Tape. Tabela nome. Documentos. Assim. Custom. Certo. Vamos clicar aqui em metadata. Vamos adicionar add propriedade. Aqui eu coloco file underline id. E aqui em valor eu vou voltar aqui em from AI, não, pode ser em mapping. Vamos aqui, ó, de novo, aqui no nó de gatilho. Vamos deixar aqui em JSON. Volta aqui, nó de gatilho. Eu preciso pegar novamente aquele ID. Aqui, ó. ID, debaixo de kind. Vem aqui e arrasta ele para cá. Por que eu faço isso? Porque agora ele vai criar aquele código que este primeiro nó aqui do Supabase vai procurar. Esse nó de delete vai procurar o nome, o file ID e o código, que é o IP, para poder apagar. Então, toda vez que agora eu for salvar um documento aqui no vetor, ele vai salvar esse nome aqui, ó, file ID, junto com o ID do documento. Vamos preparar ele aqui para você ver onde ele vai estar salvo. Que na hora que eu estou falando aqui, às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Clica aqui em
Vamos colocar em português, que esses nomes em inglês que ninguém merece. Vamos clicar aqui em incorporação. E vamos clicar aqui, ó, em incorporação OpenAI. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas eu não tenho conta no ChatGPT, tem como fazer de outra forma? Até o momento eu não fiz uma automação sem fazer essa incorporação do GPT. O que você pode fazer? Crie uma conta diretamente no N8N Cloud. Você vai ter 14 dias para poder atualizar, para poder usar a conta gratuitamente, sem precisar adicionar cartão de crédito. É a mesma forma que eu estou usando aqui. E você vai ter créditos. Tá vendo aqui? Eu estou usando créditos. Olha lá, créditos gratuitos da OpenAI no N8N. Você tem direito a 100 créditos quando você criar a conta. Criar a conta aqui é muito tranquilo. Digita aí no Google N8N, dá um OK. Aqui na primeira opção, N8N.io, clica em N8N. Clica em criar conta. Assim que você clicar em criar conta, você vai colocar o seu e-mail, a senha, vai salvar. Vai selecionar lá e vai te fazer algumas perguntas, pode clicar qualquer coisa lá, dar OK até finalizar. Depois de finalizar esse processo, vai chegar um e-mail para você. Lá no e-mail, o e-mail de confirmação, clica no link, ele já vai abrir a sua instância diretamente no N8N. Essa instância você vai conseguir trabalhar normalmente como eu estou trabalhando aqui. Aí você vai ter acesso a esses créditos que servem para teste, somente para teste, para você aprender. Para colocar em produção, eles não atendem, que são poucos. Quando você for vender essa automação, aí você tem que instruir ao seu cliente que precisa ter uma conta na OpenAI. A última vez que eu vi, o valor da conta era em média $20 por mês para ter uma conta na OpenAI, que para quem trabalha com isso compensa tranquilamente. Beleza, depois que você salva, ele não tem opção para você mudar aqui, tá? Ele vem aqui ó, nesse Text Emblem 3 Small. Ele já está aqui no correto, no pequeno. É esse mesmo. Agora vamos fazer um teste. Vamos salvar aqui. Eu vou voltar no meu banco de dados. Eu mandei um rascunho de aula. Vamos manter ele, que é o último. Vamos voltar aqui no rascunho. Ó, vamos voltar aqui no nosso fluxo. Vamos nomear o fluxo aqui primeiro. Aula RAG. Supabase 01. Beleza. Vamos clicar em executar o fluxo. Ó, vamos ver se funcionou. Lembra que a nossa conta do Supabase estava em branco? A nossa tabela? Vamos voltar aqui na tabela. Cadê ela? Não, ela está no outro lado. Aqui, ó. Vamos atualizar. Excelente. Podemos ver aqui os dados que vieram para a tabela. Certo? Aqui a metadata. E aqui é o código do vetor dela. Então, agora ela transformou esses dados aqui em código vetorizado. Com esse código, ele sabe o que estava escrito dentro do banco de dados. Não é 100%? Não, mas é praticamente sim, 80% a 90% da informação real, tá? Porque ele vetoriza essa informação. Se você clicar aqui em metadata, dá 2 cliques. Aqui embaixo, tá vendo a palavra File ID? Foi aquilo que nós criamos. E ele vem aqui com o ID. Por que disso? Porque se agora eu atualizar o documento e reenviar ele, aqui na automação, esse nó aqui, excluir linha, ele vai excluir o original que já está lá, vai apagar ele e depois o próprio fluxo vai salvar ela novamente em cima da outra.
Então, por isso, eu usei esse nó de excluir a linha. E aqui, nesse carregador de dados padrão, nós colocamos aqui, ó, o metadados, o nome, que é o file ID, e aqui é o ID dele, tá vendo? O nome dele aqui, ó, file ID, veio direto aqui, ó. Veio direto aqui. E aqui nós colocamos a expressão que nós puxamos direto, o ID do arquivo, e ele já está aqui. Então, beleza, toda vez que tiver agora, que nós vamos salvar os dados, e ele tiver os mesmos dados que estão chegando, o mesmo ID dos dados, essa ferramenta que vai apagar. Agora que finalizamos essa parte, voltamos lá na documentação. Aqui no final da documentação, como eu falei para você, eu deixei alguns links de algumas ferramentas para você usar, baixar banco de dados do Bitcoin, fracionar esses dados aqui da ferramenta CSV. Agora, pessoal, tem um negócio muito importante para você. Se você gosta do canal e quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui minha chave Pix para você fazer uma doação de qualquer valor, se você quiser. Por que eu peço essa doação? Porque esse canal, se você já está seguindo esse canal há mais tempo, você entende e já sabe que esse canal é focado em entregar conteúdos, cursos gratuitos do N8N, sem cobrar nada. E a forma de monetizar mais importante de um canal no YouTube é vender cursos. Então eu não tenho essa fonte de renda. Para que eu consiga continuar com esse trabalho, eu preciso de ter alguma fonte de renda, porque tem fluxos aqui que eu crio, que eu levo 3 dias para criar ele direto. Então, ele me impede muito de eu pegar alguns serviços. Então, tipo, se eu não conseguir trazer renda dele, provavelmente eu tenho que parar com esse canal ou simplesmente voltar todo o canal para vender curso. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, porque eu tenho muita coisa interessante para trazer para esse canal. Então, se você puder ajudar, de toda forma, eu não recebo AdSense. Quando eu vier receber AdSense, esse canal não é um canal de ter muitas views, então é um conteúdo muito nichado. Então, se eu não tiver a sua ajuda, provavelmente eu não vou conseguir manter esse conteúdo gratuito. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!